Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez em mais um encontro, né? O nosso quinto encontro, onde teremos mais uma história para contar de alguém que reconstruiu de alguma forma a sua vida na relação dele com Deus, na sua própria vida. Estamos numa série de histórias, esse é o quinto encontro, e nós vamos estar ouvindo hoje aqui o Donizete, né? O Donizete é nosso irmão, nosso querido irmão em Cristo, e vai ser um prazer poder falar com ele, poder ouvir um pouquinho dele. Ele tem uma história diferenciada, um pouco diferente em relação a muitas coisas que aconteceram. O ano passado, em março, por volta do dia 15, né, Donizete? Dia 15, quando se iniciou a pandemia, o Donizete trabalha com van escolar, faz transporte de crianças para as escolas aqui de Uberlândia. E o que aconteceu, como todos os outros, né, vanzeiros da cidade ou do país, né, teve sua atividade paralisada. Ele ficou até meados de outubro esperando a pandemia acabar. Como muita gente no Brasil ficou aguardando esse fim da pandemia, né, que até hoje não acabou. E com certeza vai demorar a acabar. E a partir daí ele teve um processo, teve que começar a repensar. Então nós temos uma história aí de praticamente 6 meses, né, até ele ter que começar a repensar o negócio, porque ele viu que não ia conseguir de forma nenhuma conseguir se sustentar e se manter. E é disso que nós vamos falar com ele aqui hoje, né? Então, Donizete, conta para nós aí como é que se deu todo esse processo. Em março de 2020, estava lá o Donizete com a sua van, dirigindo perigosamente pelas ruas de Uberlândia, e aí, de repente, você tem o seu negócio paralisado. Como que foi, no primeiro momento, quando você viu o processo de pandemia acontecendo, né, chegando até nós, porque ela já estava existindo, né, mas chegando até nós, como é que ficou o Donizete naquele momento? Quais eram as expectativas do Donizete? Boa noite, irmão Teobaldo. Boa noite a todos que nos assistem, né? É um prazer e um privilégio estar aqui, né? E eu digo assim, irmão Teobaldo, que a princípio, né, foi tranquilo, porque eu como todos os outros vanzeiros, né, a gente conversava entre si e nós éramos unânimes, né? O país não vai parar mais que 15 dias, né? Ninguém vai ficar sem mandar os alunos para a escola, né? E isso foi passando, né? Passou 15 dias, passou um mês, né? E até então, né? Foi até outubro, que aí onde não teve mais como, né? E aí a gente se viu num certo ponto, aí que a ficha caiu, né? E assim... Isso depois de quanto tempo? Isso depois de 6 meses, né? Esperando, é 15 dias, é 20 e tal, e assim foi as notícias. Foi um mês, 2 meses, sempre na expectativa de que talvez daqui 15 dias estaríamos já resolvida a questão, né? Exatamente, então essa era a nossa expectativa, né? E as notícias que chegavam pra gente, né? Então assim, foi muito diferente, né? Uma coisa inédita que aconteceu, e aí quando eu me deparei, né? A ficha caiu, agora não tem mais como, né? E parece que assim que começou que se abriu o chão debaixo dos pés, né? Aí sim, bateu aquele medo, né? Aquela insegurança, né? Naquele momento. Como é que estavam as contas? Pois é, dessa vez agora... Só um detalhe, deixa eu te interromper. A Tatiane também, num certo modo, estava sendo afetada. Com certeza. Né? Porque o trabalho dela também foi meio que afetado, né? Exatamente. Então, Teobaldo, a gente tem que voltar um pouco atrás. Você conhece a minha história lá da Fazenda Galheiros. Então, daquela vez para cá... conheço. Pois é. E daquela vez para cá, eu já tinha passado por essa experiência de ficar desempregado, né? Então, e dessa vez, eu tenho que confessar que foi diferente. Por que eu falo que foi diferente? Porque da primeira vez eu fui pego assim, entre aspas, desprevenido completamente financeiramente, né? Então eu tive, né, que viver um dia de cada vez pela fé, né? E vi Deus tratando a minha vida, vi Ele um amor incondicional, né? Antes eu vivia da experiência, dos milagres dos outros, e eu não tinha tido essa experiência, esse milagre, né, na minha vida. Você só ouvia falar. Só ouvia falar. Então isso, né, e eu tive que viver dessa fé. E Deus cuidou milagrosamente da minha vida, da minha casa, né? E dessa vez, você perguntando das dívidas, Deus preparou
antes dessa pandemia. Quando veio essa pandemia, Deus me abençoou antes. Eu já estava com um pouco de dinheiro reservado. A gente tinha alguns planos, né, para esse dinheiro, mas esse dinheiro foi uma bênção do Senhor. Então, assim, a gente conseguiu, né, desses 6 meses a gente conseguiu viver dele. Porque tanto a Tatiana, igual você falou, né, o trabalho dela foi paralisado e o meu também. Então, assim, a gente estava vivendo e a gente já sentiu dessa experiência, desse amor e viu tanto que Deus já começou a preparar antes dessa pandemia. Então, quando veio, a gente estava, de certa forma, preocupado, né? Porque era pouco dinheiro, o dinheiro ia acabar, né? Então, mas, a princípio, nós temos uma certa tranquilidade dessa condição financeira, né? Voltando um pouquinho aí, já que você voltou um pouco antes, na situação lá anterior na fazenda, a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam. Deus, diante daquela situação anterior, Ele preparou você, na verdade te moldou e te ensinou a lidar com o dinheiro, a lidar com essa questão. Nós sempre falamos que não há problema no dinheiro, há problema como nós usamos o dinheiro, ou como nós lidamos com ele. Quando o dinheiro passa a ser um senhor da nossa vida, passa a ser senhor da nossa história, passa a controlar a nossa vida. E essa pandemia vem revelando muito isso. Em quem nós verdadeiramente confiamos. Quem de verdade é o Senhor da minha vida? Quem que eu posso confiar? Em quem que eu posso depositar a minha esperança? É no dinheiro que está nas minhas mãos, ou no Senhor que provê todas as coisas? Aí eu pergunto para o Donizete, então, passado esse período de outubro, que foi quando você veio se sustentando e se mantendo com as reservas que você tinha. Você teve que tomar algumas decisões, você teve que repensar talvez a forma de trabalhar ou a forma de viver. O que você fez praticamente, Donizete? Pois é, aí quando eu vi que realmente não ia ter como voltar às aulas, né? Nós tivemos, eu e a Tatiana, de tomar uma decisão, né? Ou acabava esperando mais, ia acabar com todo o dinheiro que a gente tinha, ou de certa forma a gente ia pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa para eu poder trabalhar, né? Então, nós tomamos uma decisão, conversamos com muitos irmãos aí, né? E a gente falou, então vamos comprar com o resto do dinheiro, a gente compra um carrinho aí, fica devendo um pouco, né? Mas pelo menos com esse dinheiro você vai fazer mais dinheiro, né? Vai dar pra gente ir sustentando. E assim nós fizemos. Nós compramos um carro então em finalzinho de setembro e comecinho de outubro eu comecei fazendo os aplicativos, né? E graças a Deus, primeiramente, o que eu quero dizer que vem na cabeça da gente é você aceitar aquilo que Deus tem preparado pra gente, porque eu não vou mentir não, que vem assim, nossa, mas eu vou ganhar menos que eu ganhava, eu vou, de certa forma, às vezes você não quer se aceitar fazer alguma coisa que na sua cabeça seja um pouco inferior, né? E eu falei, nossa, mas eu vou ganhar bem menos, fazer uma coisa assim que eu não queria. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele prepara. Ele te prepara você psicologicamente, Ele te prepara o seu coração, Ele prepara a sua alma. E você vai fazendo de uma forma, e você vai vendo a matemática de Deus diferente. Você ganhando bem menos, né, que você ganhava, e Deus vai multiplicando, né? E Ele vai te mostrando, porque a única coisa que eu pedi para Deus foi, Deus, eu não quero deixar te devolver aquilo que te pertence. Porque eu sabia, se eu tivesse à frente devolvendo o dízimo e as ofertas, eu sabia que Deus estava, durante o mês, Ele tinha me abençoado, né? E assim foi. E de certa forma, foi um divisor de águas que abriu minha mente, né? Muito satisfeito, deu pra gente dando pra gente sobreviver tranquilo, né? E graças a Deus, a Tatiana também voltou a fazer alguns trabalhos, né? Que dá para fazer, né? Remoto, mas dá. Então, e aí, né? A gente está sobrevivendo tranquilo e mais, Arnoldo. Por isso que eu falo que a matemática de Deus é diferente. Quando eu estava trabalhando na minha profissão, que eu estava achando que estava muito bom, a gente não conseguia, entre aspas, às vezes, não vou dizer realizar sonhos, mas a gente tem umas certas vontades, desejos, né, no coração que a gente tem de fazer. E nesse período, incrivelmente, a gente conseguiu, ganhando menos, né, mas Deus multiplicando aquilo que a gente estava ganhando.
Eu conheci o Donizete em 2005. 2005 foi quando eu fui trabalhar na fazenda também, que ele mencionou aqui. E nesse período que eu conheci o Donizete, quem havia iniciado o processo de evangelismo dele tinha sido Sandro. Eu cheguei para arrematar o negócio. Eu peguei o Donizete saindo para pular carnaval em Tupaciguara e cheguei junto nele. Falei, não, Caboclo, você vai firmar com Jesus, né? E graças a Deus nós temos o Donizete aqui. E como eu conheço desde essa época, o que o Donizete está relatando em relação à situação financeira dele antes da pandemia, eu vi claramente uma mudança na vida do Donizete. Donizete estava centrado financeiramente, Donizete estava com a sua van, já tinha comprado acho uma outra van, estava comprando ônibus, eu vi que o Donizete estava vivendo outro momento na história dele. E isso poderia ter sido, né, um fator de grande desmotivação ou desânimo para ele quando a pandemia chegou. Né, ele poderia ter questionado, né, pô Deus, por que está acontecendo? Por que nós estamos vivendo essa situação? Como muita gente questionou, né, eu já falei que todos nós estamos sujeitos a viver um dia que a gente pode querer questionar alguma coisa relacionada a Deus, dado o medo e a segurança que a gente coloca nas coisas materiais, no dinheiro em si, né? E aí o Donizete então me conta aqui, né, compartilha com a gente que essa situação ele conseguiu passar bem, conseguiu lidar bem com isso. O Donizete hoje é um ponto primordial. A palavra de Deus fala que nós temos que confiar somente nele, em mais nada. Você está temendo alguma coisa, Donizete? Hoje você teme alguma coisa nessa área? Porque é uma área que afeta muito, os homens parece que sentem, não que as mulheres não sintam, mas os homens sentem um peso maior nas suas costas com relação a manter a casa, a ver um filho passar alguma necessidade, faltar algum alimento. A gente tem acompanhado muito perto isso aqui na igreja, a gente tem visto, nós temos assistido muitas famílias com alimento, com cesta, com consultas médicas, uma série de situações que nós temos visto. E eu às vezes me coloco no lugar dessas pessoas e vivendo uma situação dessa. O Donizete hoje teme alguma coisa em relação à provisão da tua casa, da tua vida, em relação à sua família? Graças a Deus eu digo que não, porque eu já passei igual, a gente tem sempre que voltar atrás e lembrar o que Deus fez, né? Quando a gente olha lá... Traga a memória aquilo que traz esperança. Ele traz esperança. Então a gente olha sempre para aquele povo hebreu, né, que saiu lá da terra do Egito e começou a murmurar. E a gente não somos diferentes, né? A gente tem a memória muito curta e esquece aqueles milagres todo dia que Deus fez na minha vida, na sua vida, né? Verdade. E a gente fala, mas como que esse povo murmurava desse jeito? E a gente não é diferente, a gente é igual. Então eu trago a memória, isso mesmo, né, que você falou, e eu olho sempre para trás, eu falo, se meu Deus, que cuidou de mim lá atrás, ele ia cuidar agora. E foi exatamente isso que aconteceu. Então hoje eu não temo pela minha vida financeira, não temo pelo meu futuro, né, pela minha casa, pela minha família, porque eu sei que Deus vai cuidar, né? E Ele tem um compromisso com a gente, Emerson, e com vocês que estão em casa, é com o básico. A gente hoje vive uma vida necessária, a gente vive uma vida simples, né? A gente não tem problema de dar um passo atrás, de fazer alguma coisa simples, mas aquilo, ele te dá a condição de você cuidar da sua casa, ele dá a condição de você cuidar da sua família, e honestamente, e muito, assim, muito mais que nós precisamos e merecemos, né? Diga isso de passagem. Então, assim, hoje não tem esse medo algum, porque eu sei que Deus vai me dar força, Ele vai me dar saúde, Ele vai me dar... Hoje Ele abriu outras portas, Emerson. Então, assim... E detalhe, nada disso estava planejado, né? O Donizete pensou 2020 seguindo com a sua vida, transportando crianças. Exatamente. Hoje, exatamente você disse, eu não... minha mente abriu, tem outras portas se abrindo, né? Então, assim, eu vou até avaliar, que estou orando, né? Para ver o que Deus vai abrir as portas certas, aonde que vai me direcionar, o trabalho que eu vou fazer, né? Então, assim... Graças a Deus, nessa questão, eu posso dizer para você tranquilamente que não temo, porque Deus é milagroso demais. E quem que você confia, Donizete? Somente em Deus. Somente em Deus. Somente em Deus. A gente, no começo, né,
tanto eu quanto outras pessoas começou vamos falar para o rapaz lá arrumar um serviço, aquele fulano, um outro ciclano. Nada dava certo, nada. Então de março até outubro, nada dava certo. Até que nós oramos, né? Deus, prepara alguma coisa. E a única coisa que eu não queria fazer era aplicativo, não queria mexer com isso, né? E mais uma vez, foi a decisão tomada certa, né? Que nos guardou. Hoje, né, nós não tinha carro, hoje nós temos um carro que nos dá uma certa liberdade. E estamos passando por isso, né? De uma forma, graças a Deus, super tranquila. E mais, igual eu disse, né? Em Eclesiastes 4:12 diz que um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de arrebentar, né? Não posso deixar de destacar a Tatiane, porque realmente você ter uma parceira, uma companheira que te ajuda, faz toda a diferença. Né? Exatamente. Então é isso, meus irmãos. Nós temos que, em cima do que o Donizete compartilhou conosco, né, eu não posso deixar de dizer o quanto eu me sinto edificado em ouvir o Donizete compartilhar isso. Porque nós somos movidos assim, dessa maneira. Nós sempre procuramos a chamada estabilidade. E quando a gente fala de estabilidade, nós estamos falando de estabilidade financeira. Os concursos estão aí para provar o que eu estou dizendo. A grande maioria daqueles que prestam concurso estão procurando a estabilidade. E a gente aprende, na relação com Deus, nós aprendemos que não existe estabilidade nessa terra. Não existe estabilidade em local nenhum que não seja somente em Deus, que não seja somente nele. Seja no campo da saúde, seja no campo profissional, do emprego, do trabalho, do dinheiro, seja o que for. E nós precisamos todos os dias exercitar. Uma coisa que você disse, Donizete, que é uma coisa que eu compartilho também da ideia que ele colocou aqui, né, de um princípio de não deixar de ser fiel a Deus. Eu bato nessa tecla, não é o nosso foco falar desse aspecto de que nós estamos querendo levantar a questão de dízimos e ofertas, mas toda vez que eu vou ao gasofilácio, eu me lembro, quando eu estou colocando o meu dízimo e a minha oferta, eu me lembro que Deus, se eu estou fazendo isso, é porque Deus tem me dado condições de ter um trabalho, de poder exercer minha profissão, de poder fazer aquilo e de receber por isso. Exatamente. Eu já vivi a experiência do desemprego, de você ficar sentado olhando e falar assim, caramba, eu não estou indo lá no gasofilácio, então se eu não estou indo é porque eu não estou recebendo. Exato. Então, e Deus não está preocupado com o que você coloca, Deus está preocupado com o teu coração sendo fiel a Ele. E é isso que Deus está requerendo de nós nesse tempo. Requerendo de mim, requerendo do Donizete, requerendo de cada um de nós que dizemos que cremos e que professamos e confessamos o nome dele um dia, que nós sejamos fiéis no sentido de confiarmos em Deus. É isso que nós estamos ouvindo. Ouvimos a história do Hudson, a mesma situação em que ele viveu a questão também do medo, da incerteza, e com isso ele pôde o quê? Experimentar a fidelidade de Deus naquele momento em que não havia recurso humano mais. É a história do Donizete aqui. As questões que envolviam o trabalho dele, simplesmente as portas se fecharam. Não havia recurso. Tinha recurso, Donizete? Não tinha recurso. O que ele escutava, que ele faz parte do grupo dos vanzeiros lá, né? O que ele escutava era só choro, lamento e desespero. Ele, com certeza, ele ficou inseguro, ele relatou que ficou inseguro, mas ele viu Deus cuidando o tempo todo. Então, meus irmãos, eu quero agradecer você, Donizete, por você ter vindo aqui, poder compartilhar a sua história com a gente, poder ver essa reconstrução na sua vida. Eu acredito, em cima do que você nos falou aqui hoje, eu acredito que você saiu fortalecido. Com certeza. Uma fé fortalecida, né? Uma fé que se torna mais inabalável. E com isso ele pode testemunhar, dada o processo de reconstrução que Deus fez na vida dele aqui hoje e com certeza na casa dele também. Glória a Deus. Né? Que Deus abençoe você, que Deus continue sustentando tua vida, né? E você que nos assiste, que nos acompanhou hoje, que Deus possa abençoar a sua vida. Coloque a sua fé em Deus, somente nele, mais nada, somente em Deus. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe sua vida. Obrigado.